Pensamentos de Prabhat Chakar. O meu trabalho não é o de olhar para o passado de ninguém. Eu apenas vejo o quanto a pessoa está avançando para o seu destino e a ajudo. Você deve olhar à frente, você deve olhar avante. Se você olhar para trás, se você olhar para o que já passou, você estará perdendo seu precioso tempo. Aqueles que agem assim são tolos e não sábios. A natureza dos seres humanos é pensar nas chamadas doces memórias do passado. Pensa-se mais no passado e menos no futuro. Mas os aspirantes espirituais pensam no Ser Supremo, que é a sua meta. Quando eles começam a pensar no destino da vida, a verdadeira meta da vida, a consciência suprema, então o passado com toda a sua glória torna-se esmaecido. Uma pessoa comum pensa no passado e no futuro. Mais elevada do que ela é a pessoa que pensa somente no futuro. Mas a pessoa perfeita é aquela que não pensa nem no passado, nem no futuro. Ela pensa somente na consciência suprema, em Deus. Suprema Expressão 1. Então, fechamos os olhos um minutinho para refletir sobre essa mensagem. Namaskar. Boa noite. Isso acontece muito, né, gente? Da nossa mente ficar apegada aos fatos que já aconteceram, ou às vezes a gente cair em padrões de autoculpa, de autojulgamentos, por coisas que às vezes foram inevitáveis, né, devido à nossa inexperiência de algumas coisas. Então, o Shri Shri Anandamurti, ele é um mensageiro de como que a consciência suprema funciona. E ele diz assim, né, nessa mensagem muito bem, que a consciência suprema, Deus, não está preocupado com o que você já fez. Ela está preocupada com o que você faz agora, né, no agora, aqui na presença. E se a gente for olhar, todos os mestres espirituais, eles falam, né, da importância do momento presente, de você viver no aqui e agora, porque é onde a verdadeira vida acontece no aqui e agora, né? Quando a gente faz, trazendo isso para uma conexão de presença com mais assim, se a gente for analisar a nossa respiração, quando nós inalamos, essa ação, o movimento de inalar o ar. A partir do momento quando você inala, aquilo já ficou no passado. Esse início da inalação já é passado. Né? Naquele momento que tu faz a pausa entre uma inalação e uma exalação, você está na presença. A mente, ela para. A ausência da respiração, essa pausa entre a inalação e a exalação, significa um estado de presença. Você conecta ali com o infinito, né, com a consciência suprema. Os grandes yogis falam muito disso. E aí, no momento da exalação, é o momento que você renasce, né? Você se entrega. Então, você vive toda uma experiência, né, de renascer em cada exalação. E aí, no final dessa exalação, tem uma pausa. E nessas pausas entre uma inalação e exalação, a gente entra em contato com o infinito. A meditação é esse processo de colocar a gente nessa presença de uma forma muito consciente. Quando a gente fica muito apegado ao passado, é uma questão assim que não é às vezes não é intencional nosso. A nossa mente ela tem alguns padrões, ela é como se fosse um programa de computador que tá, né? Tem alguns padrões ali que se você não fazer nada, ela sempre vai ficar repetindo alguns tipos de pensamentos e apegos e emoções. Por que que isso acontece? Porque cada pessoa ela vem sobre a influência de samskaras. Então, às vezes uma criança ela consegue se concentrar muito bem nos estudos e a outra criança, o irmãozinho dela, não consegue. Né? Por que que uma criança é calma e a outra é agitada se são das mesmas famílias, filhos da mesma mãe, com a mesma educação?
porque ali tem a influência do samskara, né? Esse samskara, o que significa? Tudo que ela fez na vida passada vai ter uma consequência nessa vida, uma reação, um fruto. Então é normal que quando a criança ela já vem com uma doçura, ela expressa uma tranquilidade, uma calma, significa que as vidas passadas dela, ela teve algum tipo de prática espiritual, algum processo de evolução espiritual aconteceu nessas outras vidas. Então ela tem uma facilidade de estar mais calma, tranquila na presença. Isso é uma lei universal. A pessoa vai trazer uma característica diferente. E como que a gente faz para sair um pouco, interferir nessa natureza que a gente carrega? Aí o Shri Shri Anandamurti, ele vem explicar para a gente que esse universo tem algumas leis, tem algumas... A lei da natureza, ela flui de uma forma e a gente precisa entender algumas coisas para agir num movimento harmônico, assim. E ele traz muito a importância desses sanskaras que influenciam as nossas emoções, os nossos pensamentos. E ele fala que, além disso, tem também a outra força da natureza, que são as energias, 3 tipos de energias que influenciam também os nossos pensamentos, nossas emoções, que é que eu comentei ontem, né? A energia sutil, a energia mutativa, a energia estática, que estão nos alimentos, em tudo que a gente consome visualmente, auditivamente, tudo existe essas energias e cada pessoa existe um nível diferente de concentração dessas energias e também o samskara dessa pessoa. Então é natural que não é fácil. De repente fala assim, eu vou meditar e eu vou esquecer meu passado. Aí quando a pessoa senta, fica repetindo aquele episódio todinho, assim, que aconteceu o ano passado, ou de alguma relação com alguém, ou algum conflito lá na infância, aquilo vem à tona e, e a pessoa se perde nisso, assim, e fica muito difícil sair. E fala assim, Didi, eu aprendi a meditação, mas a minha meditação não funciona. A minha mente é muito agitada. Eu estou meditando 2 vezes por dia, como você falou, eu estou fazendo mantra, tudo isso, mas está muito difícil. Por que que está difícil? Não é só meditar. Meditar não vai só resolver, né? A meditação, ela engloba um monte de práticas, né? Aí a gente tem que considerar que tem o samskara, que tem essas energias em tudo que a gente consome. Aí a gente tem que conhecer as técnicas que o Shri Shri Anandamurti ensinou para a gente sair da influência dessas leis naturais. Que esse é o grande desafio da jornada espiritual. E essas técnicas envolvem práticas de posturas de yoga, né, que ele ensinou a biopsicologia. Dentro desse conhecimento da biopsicologia, ele explicou que nós, em cada centro energético, carrega ali umas tendências mentais, uns instintos naturais, e que se a gente não fizer nada para equilibrar isso, a gente está 24 horas sofrendo a influência energética estática, né? Tem uma força da natureza estática que está 24 horas influenciando a gente e colocando à tona todas essas nossas emoções que nós temos com relação a apegos, tendências negativas da mente, padrões de pensamento e tudo mais. Então, para a gente limpar essa mente disso tudo, existe um livrinho que tem todos os segredos ali contido. O que você pode colocar em prática para conseguir manter o seu nível energético elevado, para manter a sua mente em equilíbrio, focada, e você viver na presença e você cultivar, através dessa presença, uma conexão espiritual com tudo, né? Sri Shri Anandamurti, ele resumiu assim, os 16 pontos para a autorrealização de um yogi. Tudo que você quer saber do Tantra Yoga, por mais que você pode ler vários livros do Shri Shri Anandamurti, ele escreveu muitos livros, ensinando a gente, né, todo esse mistério da natureza, como que influencia o ser humano, como que a mente humana funciona, o que nós precisamos fazer para, né, realizar essa consciência suprema.
Tudo está resumido nesse pequeno livro. A prática, né? Aquela prática que vai fazer a mudança está ali. Os 16 pontos para a autorrealização do yogi. Então, gente, tem que focar na prática, né? É uma mini Bíblia, com certeza, mas não é só teórico, né? Tem tudo ali, passo a passo. E aí, você seguindo aquilo, você vai ficar cada vez mais em sintonia com a natureza do universo. Você vai se sintonizar e vai fluir, e você vai apreciar o momento presente, a tua mente vai, né, se conectando cada vez mais, e você vai percebendo do todo e vendo que tudo é expressão, né, dessa consciência suprema. E você passa a admirar isso nas pequenas coisas, nas pessoas, até nas pessoas problemáticas, você começa a enxergar essa natureza divina, né? E essa meditação que nós fazemos é uma meditação, é um exercício muito profundo de colocar a gente nesse estado de presença, de conexão. Nesse pequeno intervalo da inalação e exalação, naquela pausa, a gente está co-criando que tudo, né? Vou dar o exemplo do mantra universal, que tudo é expressão do amor supremo. Então você vibra isso no universo com a tua mente, você co-cria essa realidade, né? E assim a tua mente é atraída, entra em contato com esse estado expandido, né? Então essa prática é muito simples, mas ela é muito transformadora. Por que que você pode, se você pode co-criar isso a cada inalação e exalação, por que que a gente vai perder toda a nossa energia, força psíquica apegado a questões do passado ou pensamentos negativos? Isso está nas nossas mãos. Apesar da gente, às vezes, ter o conhecimento, tomar uma decisão de mudar, é importante fazer algumas práticas que vão facilitar essa mudança acontecer. Porque só conhecimento não vai funcionar, né? Então a gente tem que mergulhar diariamente, criar uma rotina de meditar regularmente 2 vezes por dia, olhar para a nossa alimentação, ver que tipo de alimento a gente está consumindo diariamente, quais são esses alimentos, quais são os alimentos sutis. Ontem eu falei sobre quais são os alimentos sutis, eu vou estar colocando a gravação. Eu não quero repetir o que eu falei ontem, porque é sem graça repetir, né? A Lina estava lá. Mas é isso. Depois vocês podem olhar nos 16 pontos, pesquisa na internet, no Google, tem o livro, e ali tem também quais são os alimentos que nós precisamos consumir, que são sutis, que vão ajudar a mente a ficar mais leve, mais harmônica. E vai ter tudo ali. Desde quando você acordar, como você toma banho, como você ir no banheiro, como você vai fazer várias coisas, né? Antes da meditação, depois da meditação, como que você vai trabalhar, o que que você tem que pensar durante o momento que tu está trabalhando, o que que você tem que fazer quando você encontra uma pessoa, quando você vai num lugar, sabe? Tem tudo ali, tudo direcionando a nossa mente para se conectar com essa expressão suprema, ver consciência divina em tudo. Então a gente consegue sim, a gente tem ferramenta para ter uma vida espiritual, mesmo estando no caos, no meio da sociedade materialista. Tudo que precisa fazer é você ter essa visão, essa força de vontade e determinação e foco, né? Aí você cocria que você é a expressão do amor infinito e a tua vida se transforma assim. A cada inalação e exalação você está conectado, expandido, né? Esse é o desafio da jornada espiritual. A gente entender nossa natureza e como sutilizar ela, né? Como direcionar os nossos pensamentos. Então observem como vocês funcionam.
E vão identificando onde que estão os nossos pequenos apegos, os nossos pequenos padrões, os nossos pequenos hábitos alimentares. O que que eu gosto de comer, que eu como todo dia e que eu sei que não me faz bem. E aí tu vai diminuindo. Assim, não, eu tenho esse horário todo dia, mas eu perco esse tempo olhando o Instagram. Então muda esse hábito. Então vai assim ajustando, se auto-observe. E olha lá, os 16 pontos para a autorrealização do yoga. Ali está tudo, o tesouro. Namaskar. Gratidão. Tem uma live toda sexta-feira, às 8 da noite, que a gente começou a falar sobre os 16 pontos. E a gente está no segundo ponto. Agora, sexta-feira tem, vamos para o terceiro. E isso está ficando registrado lá no YouTube da Ananda Marga, Sadhvipras. Né? Só digitar lá, vai ter. Toda sexta vai ter uma live ali de 10, 20 minutos.